Bom, agora e o Natal? O Papa Sisto resolveu emplacar a data do 25 de dezembro para Jesus, que era o solstício de inverno. Havia realmente algumas festividades pagãs que a igreja estava agora cristianizando. E aí começaram a celebrar o Natal. O que é mito dizer? O que não procede do ponto de vista histórico? Primeiro, que Horus nasceu no dia 25 de dezembro, então Jesus plagiou o mito de Horus. Não há nada na história egípcia, na mitologia egípcia, que Horus ou Osíris tenham nascido em 25 de dezembro. Isso aí é mito criado por aquele Zeitgeist, aquele documentário. Tem muita gente que me pergunta, Rodrigo, é verdade que a história de Jesus é um plágio de fontes pagãs? Não, não é. Dionísio, o deus Dioniso. Dioniso nasceu no 25 de dezembro de uma virgem. Mentira, não tem nada na literatura grega, nem na Teogonia de Hesíodo, nem na Ilíada de Homero, nem nos livros gregos, nem nas fábulas de Esopo. Nada na literatura grega antiga aponte o 25 de dezembro como o dia do nascimento de nenhum deus. Não existe nenhuma divindade. O único que aponta o nascimento dele no 25 de dezembro é Tammuz, mas isso é uma tradição também tardia e questionável. Tardia e questionável, tá bom? Então esse negócio que Jesus plagiou, porque Osíris nasceu em 25 de dezembro, Dionísio, tudo isso é mito, é mito. Havia realmente o solstício de Natal em 25 de dezembro e o Papa acabou vinculando aí. Outra coisa que é mito, que a árvore de Natal, na verdade, começou porque os druidas, outros falam que eram os magos, outros falam que eram os bárbaros, que eles cortavam cabeças de crianças e penduravam nas árvores e jogavam presentes ao deus Thor, ao deus Odin. Tudo isso também é mito, é lenda. Não existe nada na história, fora as fake news da internet, não existe nada na história que diga de pessoas cortando cabeça de criança e colocando ali na árvore, e que as bolas de Natal hoje seriam cabeças de criança, tá bom? A única coisa que a gente sabe é que depois que o Papa instituiu o 25 de dezembro para comemorar o Natal, nós temos um relato interessante de um homem que depois foi canonizado pela igreja como São Nicolau, que ele tinha o costume de pegar, fazer presentes e dar para crianças pobres. Aí que nasceu a lenda do Papai Noel, a história do Papai Noel. Mas São Nicolau, que ajudava crianças, ele nunca pensou em Natal nem nada. Alguém que pegou a história do São Nicolau e depois acabou do São Nicolau virando para Papai Noel, e a Coca-Cola é que inventou aquela imagem do velhinho de bochechinha rosada, vestido de vermelho, que é a cor da garrafa de Coca-Cola ali, do desenho da Coca-Cola, para vender esse refrigerante, tá certo? Com estas informações, vem a pergunta que muitos de vocês estão fazendo. Eu, como cristão, eu posso celebrar o Natal ou não posso celebrar o Natal? Bom, o primeiro argumento que muitos dão para não celebrar o Natal é a sua origem pagã. Só que se a origem pagã de uma festividade for motivo para eu não celebrá-la, então eu tenho também que deixar muita coisa que tem origem pagã. Por exemplo, aquelas pessoas que moram em países da Alemanha, que moram na Alemanha, nos Estados Unidos ou em qualquer país de fala hispana, têm que deixar de usar os dias do ano, da semana. Porque quando você fala miércoles, viernes, ou mesmo em inglês Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, esses nomes todos vêm do paganismo. Monday, que a gente chama de segunda-feira, é o dia da lua, tá certo? É o dia da lua, dia de Saturno. Também quem estuda astronomia não pode usar o nome dos planetas, porque a origem também é pagã. Quando você fala Saturno, Saturno é aquele deus, aquele monstro que era a versão de Cronos, que devorou os próprios filhos. Isso que era Saturno. Mercúrio era o mensageiro dos deuses, que ia até o inferno, conduzir as almas até o inferno, e mensageiro dos deuses. Plutão é a forma romana do deus das riquezas, que era ao mesmo tempo o deus dos infernos. Falando em Deus dos infernos, se a gente for abolir tudo que tem origem pagã, nós também não devemos chamar os dias do ano, os meses do ano, pelos nomes atuais que eles usam, porque janeiro significa Januários, em homenagem ao deus Janus, que era o deus das portas. Fevereiro é em homenagem ao deus dos infernos. Por isso que a palavra fevereiro, februarus, em latim, tem o mesmo sentido de febre, ferver, febre, tá certo? Porque é um mês quente, é o mês do inferno. Março
é o mês do deus da guerra, Marte. Julho é o mês que foi criado para poder apontar Júlio César como Deus, e agosto, Augusto César como Deus. Ou seja, se eu for abolir da minha vida por ser um cristão, eu vou abolir tudo que tem origem pagã, então eu não posso celebrar aniversário, porque aniversário tem uma origem pagã, eu não posso chamar os meses do ano os nomes que eles têm, porque isso é origem pagã, o calendário que nós temos hoje é de uma origem pagã, os dias da semana são de origem pagã, tá certo? Mesmo nós aqui no Brasil falamos em segunda-feira, terceira-feira, esse feira também é do mundo latino, não é da Bíblia. A Bíblia fala o primeiro dia da semana, o segundo dia da semana. Eu também não posso, quem tiver nome Márcia, se alguém que está me assistindo aqui chama-se Márcia, tem que mudar urgentemente o seu nome, que é um nome em homenagem ao deus da guerra. Se você se chama Íris, é em homenagem a uma deusa também pagã. Se você se chama... nossa, quantas coisas que a gente pode falar. Se você tem um nome Hércules, por exemplo, tem que tirar também, porque é o nome de um deus pagão. Então tem um monte de coisas que a gente tem que abolir, que são origem puramente pagã. Então eu não acho que o simples fato de uma coisa ter origem pagã é motivo para eu tirá-la da minha vida, senão não vou viver. Não vou viver, tá certo? A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: esta coisa de origem pagã está querendo assumir o lugar de algo bíblico? Aí a coisa começa a ficar complicada. Por exemplo, vamos supor que a Bíblia dissesse assim: todo dia 3 do segundo mês é o dia que vocês vão celebrar tal festa. Aí vem o mundo pagão e cria uma outra festa para substituir aquilo. Aí eu não posso fazer porque eu estou deixando de obedecer um mandamento do Senhor para obedecer um mandamento pagão. Não existe na Bíblia canto algum que me mande celebrar o Natal. Nenhuma passagem da Bíblia fala: e celebrareis o nascimento de Jesus. Passagem nenhuma da Bíblia. Mas também nenhuma passagem da Bíblia me proíbe de celebrar o nascimento de Jesus. Não existe uma passagem da Bíblia falando o seguinte: nunca celebrem o nascimento do meu filho, porque isso é abominação ao Senhor. Não existe isso. Então, se a Bíblia não proíbe e nem incentiva, eu estou livre. Não é nada que está infringindo a um mandamento da Bíblia. Agora, como é que eu celebro, então, 25 de dezembro de uma maneira cristã? Bom, muito simples. Se eu tenho filho, e é uma época em que o pessoal está realmente adorando a Mamon, eu posso aproveitar que a data, pelo menos, lembra um pouquinho o Salvador, e eu posso aproveitar essa fonte para evangelizar. Olha, já que vocês estão agora celebrando o nascimento de Jesus, você não sabe nada de Bíblia, você está achando que ele nasceu 25 de dezembro mesmo, que foi o Papai Noel que estava até no presépio ali. Então, vamos bater um papo, deixa eu contar para você a verdadeira história de Jesus. Eu estou aproveitando o Natal para evangelizar. É uma ponte. Como Paulo, gente, como Paulo que fez lá em Atenas, passando pelos ídolos lá e vendo um altar ao Deus desconhecido, falou o seguinte: olha, esse que vocês adoram sem conhecer, foi precisamente quem eu vim anunciar. Paulo aproveitou algo do paganismo deles, de ponte, para pregar a Jesus. Então, se o Natal hoje é celebrado no mundo cristão, por que eu não posso aproveitar? Mesmo eu sei que Paulo sabia que o Deus desconhecido não é o Deus verdadeiro. Mas o Espírito Santo usou Paulo para pegar algo do paganismo e usar como ponte para introduzir Jesus a eles. Quando João escreveu o Evangelho de João, João sabia que o Logos que Heráclito, o filósofo Heráclito, tinha escrito, não era Deus. Mas todo mundo lia Heráclito, todo mundo tinha ouvido falar de Heráclito em Éfeso. Então o que João fez? João partiu do conhecido para o desconhecido. Ele começa o Evangelho dele falando assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Só que o Logos, esse que vocês chamam de Logos, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, se João fez isso, se Paulo fez isso, por que eu não posso fazer também? Deus, quando mostrou uma visão para Faraó do que iria acontecer com o Egito, Deus mostrou 7 vacas. Por que Deus mostrou 7 vacas magras e 7 vacas gordas? Porque a vaca era a deusa Hathor, o símbolo da prosperidade do Egito, das mulheres que estavam amamentando as crianças. Então Deus partiu de uma mensagem que Faraó pudesse entender. Se Deus fez isso, se os profetas fizeram isso, por que eu não posso fazer isso? Então eu, Rodrigo, sei que Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Mas eu sei que é a época em que o mundo, em meio ao materialismo cruciante que nos seduz, as pessoas ainda param, pelo menos para lembrar, à distância, que teve um Jesus. Eu aproveito
olha, já que vocês estão falando em Natal, você sabe qual é o verdadeiro significado do Natal? E prego de Jesus para eles.